Não é incomum a gente receber perguntas de artistas sobre o fracasso de seus lançamentos, uma vez que a gente sabe, né? Se investe pesado para ter a produção musical, no marketing e a grande maioria ainda não tem a performance que está se esperando. E o primeiro ponto que eu trago aqui, que eu coloco como talvez a ponta aí dessa pirâmide, é o desequilíbrio financeiro, a falta de investimento em áreas que são chave e o despejo de dinheiro em muitas áreas que de repente poderiam ter uma economia maior. Saber equilibrar o teu investimento durante um lançamento decide como essa música vai chegar à audiência. Vou te dar um exemplo. Teve um artista há pouco tempo que chegou até a gente perguntando: olha, Vinícius, eu tenho 10 mil reais para investir no meu lançamento e esses 10 mil eles precisam comportar desde a produção musical até a divulgação. Como é que você me orienta a dividir o investimento para que esse lançamento ele tenha êxito? E ele tinha na cabeça, obviamente, que o primeiro passo é a produção musical, você tem que fazer com os melhores e por aí vai. Só que quando você tem uma verba e você não tem uma estrada de lançamentos, é importante você entender que existem áreas que podem ser economizadas e outras não. Se você quer ter alcance, naturalmente você vai economizar na produção. Claro que uma produção de alto custo também tem envolvido profissionais e um trabalho mais criterioso do que uma produção de menor custo, mas se você está construindo uma estrada de lançamentos, você naturalmente vai priorizar os primeiros lançamentos com um formato mais enxuto na produção. De repente, inclusive o formato da própria música, enfim, o estilo. Se você estava pensando em fazer uma coisa mais complexa com vários instrumentos, você vai diminuir um pouco, vai colocar uma coisa semiacústica, um formato mais semiacústico, vai usar mais samples, enfim, vai construir um produto profissional, mas vai ter uma verba maior para investir na ponta que é o marketing. E eu sempre oriento que quem está começando invista mais pesado no marketing, que é onde você não consegue baratear custo. Você não pode chegar para o Spotify, chegar para as plataformas e pedir um desconto, né? Você não vai conseguir. Nesse caso específico, o artista investiu 2 mil na gravação, na produção musical, e investiu o restante em marketing. E é o que eu oriento, né? Se você tem um olhar para o êxito da sua música, tem que ter um olhar muito mais focado na divulgação nesse primeiro momento. Segundo ponto que é determinante para o fracasso é a falha na medição dos resultados desse lançamento, a falha na análise dos indicadores de performance. O que é isso, Vinícius? Quando você termina de fazer uma campanha de lançamento, o que é natural o artista fazer? Vamos olhar as métricas do Spotify, vamos ver aqui os ouvintes mensais, os plays, vamos no YouTube ver as visualizações, e aí com base nisso ele diz, pô, foi muito bom ou foi muito ruim. Ele analisa isso dentro de um período ali de 30 dias. O que é saudável você fazer? Se você está começando uma jornada de lançamentos, eu sempre recomendo que o primeiro lançamento ele não seja analisado isoladamente. Tem que haver um histórico mínimo de pelo menos 3 lançamentos para você entender como aquele primeiro, inclusive, ele está reagindo frente aos demais, né? Como é que o segundo ele está performando com base no primeiro, como é que o terceiro está performando com base nos demais, porque muitas das vezes os lançamentos subsequentes alavancam o seu catálogo, fazem aquela obra que a princípio ainda não foi percebida pelo público chegar a mais gente e vice-versa, né? Isso acontece bastante. Então, nunca analise isoladamente um lançamento, você tem que ter um comparativo para poder entender se aquilo que você está fazendo ou aquilo que você fez de fato deu resultado. Muitos artistas fazem o contrário e aí encaram aquilo como um fracasso ou encaram aquilo como um grande sucesso, quando na verdade você tem que ter um ponto de comparação para validar aqueles resultados. Vou te dar um exemplo, isso aconteceu aqui há pouco tempo, a gente está lançando agora, nesse exato momento, em Franca, o lançamento do single do cantor Eliezer Seton, que é um artista de Maceió, canta forró, um super cantor, super talentoso compositor, artista que já tem mais de 60 anos de idade também, importante dizer, exemplo aí para quem tem mais de 60 e diz que não pode fazer mais nada, Eliezer está provando o contrário.
E a gente observou uma coisa bem interessante, né? Ele já vinha em lançamentos sendo feitos e após o lançamento que a gente iniciou no dia 19 de maio com ele, vou te mostrar inclusive a curva para você ver, a gente vê a curva crescer a partir desse momento, né? A curva no Spotify a princípio, e depois desse lançamento, a jornada de plays, né? Os resultados eles se mantêm numa consistência em outra performance, em outro patamar, né? Mais alto em termos de média de padrão de consumo. Com base nisso, você tem como analisar o lançamento e entender como de fato isso está acontecendo, até porque os lançamentos anteriores do Eliezer estavam indo numa crescente, estavam mantendo uma audiência já conectada, e esse foi um divisor de águas. A música realmente cresceu, chegou a um nível padrão médio de consumo muito maior do que ele tinha. A partir de então você tem esse comparativo. Então é importante ter esse olhar para que você saiba, inclusive, medir se a tua obra está alcançando o público, porque não é só número, né? Não é simplesmente ver, eu tenho 5, ganhei 10, não é isso. Se você tem consistência de lançamentos e as músicas estão criando uma cultura de consumo na audiência, você mede melhor entendendo mais de uma música dentro dessa esteira de análise, né? Terceiro ponto, dependência de uma única fonte de audiência. Tem muita gente que hoje... Terceiro ponto, dependência de uma única fonte de audiência. Aquele caso padrão, né? O artista tem 100 mil ouvintes mensais. E aí você entra ali no relatório dele, ele tem 100 mil ouvintes mensais que vem de uma única playlist que ele paga todo mês para estar lá dentro. E se ele perde essa playlist, se essa playlist acaba, se o Spotify termina com a conta, e aí ele perde tudo. Então, assim como no mercado financeiro se orienta, olha, tenha mais de uma fonte de investimento, não dependa de um único lugar. A mesma coisa serve para música. Por quê? Porque em caso de música, você tem fontes de descoberta, você tem oportunidades da sua música ser mostrada, se tornar descoberta por audiências em determinados momentos. Vai ter um público que vai realmente consumir através de uma playlist, vai ter um público que vai conhecer você via rede social, vai até a tua plataforma de streaming, vai ouvir a música, vai te seguir, vai criar uma playlist própria. Então, em cada jornada de consumo você tem um tipo de fonte de audiência, e isso, quando é diverso, mostra que você está atingindo o público de uma forma mais completa. O teu marketing está sendo mais completo do que simplesmente investir num único lugar. Se isso não aparece para você, corra atrás, porque é um indicador de fracasso. Estar em apenas uma fonte de audiência é perigoso demais. Quarto ponto, a falta de retenção de público, ou seja, a falta de conversão. A audiência que chega, que viu o seu vídeo no YouTube, que ouviu a sua música no Spotify, ela precisa cumprir a jornada do consumo. Ouviu, deu o play, assistiu o vídeo, tem que dar um passo a mais, tem que comentar, tem que curtir, tem que adicionar sua música numa playlist, tem que te seguir, tem que se tornar fã, tem que estar conectado a você mais profundamente. O mal de muitos artistas é se satisfazer com a métrica da vaidade do play, que hoje, sinceramente, não significa mais absolutamente nada isoladamente. Você hoje analisa a performance saudável de um perfil de artista vendo play, vendo como esse play se desdobra numa conexão mais profunda com a música e com o próprio artista. Se isso não acontece, teu marketing está errado, você precisa rever isso. Quinto ponto, a atração errada de público. É aquele artista que está promovendo a sua música e gera curiosidade por causa da campanha. O público vai clicar, ele vai atrás, vai ouvir a música, vai assistir o vídeo, mas ele fez isso porque certamente você ativou a sua atenção, mas essa audiência não é sua, ela não te pertence, ela... De repente você entrou numa playlist e ela te ouviu porque você é o quinto do set list que tem 50 ali e por algum motivo você apareceu, mas não é a praia daquela audiência, público errado. O público não dá passos adiante de uma conexão maior e isso é muito ruim, porque se você não tem uma jornada completa, você não tem público, você só tem métrica e no final das contas você não tem nada. Sexto ponto, não tornar os seus lançamentos tangíveis. O Spotify, inclusive, orienta, uma das dicas que o Spotify dá abertamente é a seguinte: vai fazer um lançamento, crie um merchandising do seu lançamento. Faça uma camisa, algum produto
que seja tangível com a marca do seu lançamento para que você venda a esse público. Porque vendendo esse merchandising para essa audiência, você está criando uma conexão mais profunda que vai além do digital. Você está fazendo as pessoas de fato interagirem pessoalmente com a sua música, que é um fator digital, um fator virtual. Você não consegue tocar na música, mas com uma camisa, com uma caneca, a coisa pode ir a mares maiores. Esse é um exemplo. Uma coisa que é muito legal que se faz é você promover um lançamento e a turnê vai ganhar o nome do seu álbum, vai ganhar o nome do seu lançamento e você tangibiliza esse lançamento através de um show que você vai vender para esse público. Então, ter sempre na manga produtos e serviços que criem uma conexão mais pessoal, tangível com a audiência, estampando a marca da sua música, do seu EP, do seu álbum, é um ponto importante de conexão profunda com o público que faz os seus lançamentos irem adiante. Uma turnê estica o consumo de um álbum, de um EP, por anos. Isso no streaming é uma coisa muito recorrente. Quando o artista está em turnê promovendo um álbum, pode ter certeza que ele tem o set list da turnê dele, ele contido numa playlist pessoal que ele vai estar divulgando, e essa turnê vai ganhar muita gente com essa playlist. Enfim, isso vira realmente um produto a mais que gera consumo. Quando não acontece isso, quando o artista não tem um produto criado, aglutinado aos seus lançamentos, a tendência é que esse lançamento fique mais perene, tenha uma retenção menor, fique menor em consumo e desapareça das prateleiras mentais da audiência num curto espaço de tempo. Você quer fazer essa música e esses lançamentos terem longevidade, crie conexões profundas pessoais com produtos e serviços que levem a marca desse lançamento para a audiência. Pontos que eu vejo que impedem que bons lançamentos tenham o fim que eles merecem. E se você se viu em algum deles, trabalhe para corrigir. Se você quiser corrigir isso com conhecimento de alguém que trabalha com lançamentos musicais há mais de 10 anos, com artistas de pequeno, médio e grande porte, quero te indicar a Academia Palco Digital, meu treinamento focado para artistas, produtores, empresários, assessores de marketing, quem quer colocar a mão na massa e trabalhar com lançamento, seja próprio ou de terceiros. A academia é para você, já está disponível mais de 70 aulas, enfim, o meu método de lançamento. Você vai aprender a lançar da maneira certa em plataformas digitais, em todas as principais, Spotify, Deezer, Apple, TikTok, YouTube, enfim, como a gente cria de fato uma estratégia que leva lançamentos a uma audiência que não só soma números, mas gera base de fãs para artistas e, consequentemente, receita através de seus produtos e serviços. Link aqui da academia para você conhecer e fazer parte. Eu te vejo em breve no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.